Olha só, em qualquer sistema de leis existe um problema que pode literalmente travar tudo. E a questão é: o que acontece quando as regras batem de frente? Hoje a gente vai entender como resolver esse impasse. Pensa num quebra-cabeça bem complicado. Você tem duas leis, ambas válidas, sabe? Mas uma manda fazer uma coisa e a outra o completo oposto. E aí? Como um juiz decide qual caminho seguir? É exatamente essa a questão que a gente vai desvendar agora. E para a gente não se perder, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos identificar o que é esse impasse da lei. Depois, vamos analisar a anatomia do conflito, conhecer o kit de ferramentas para resolver e ver o que acontece quando até as próprias ferramentas entram em conflito. E para fechar, a gente traça o roteiro final do jurista. Então vamos lá, começando pelo começo, né? O tal do impasse. Imagina a cena: abrir o livro de regras e encontrar duas que simplesmente se anulam. É exatamente esse o desafio que a gente vai definir agora. Esse fenômeno tem um nome técnico, viu? Antinomia jurídica. E, pode acreditar, isso não é um problema raro ou só teórico, não. É um desafio super prático que aparece o tempo todo nos tribunais. E é aqui que a coisa fica séria. O perigo real não é só resolver um único caso, mas sim a ameaça à coerência de todo o sistema. Pensa bem, se as regras são conflitantes, como é que alguém consegue seguir a lei? É impossível, né? Obedecer uma significa automaticamente desobedecer a outra. Ok, então a gente já sabe que o problema existe, mas é que nem um médico, né? Antes de tratar, precisa diagnosticar. E nem todo conflito entre leis é igual. Então agora, vamos dissecar a anatomia dessas contradições. A primeira pergunta a se fazer é: esse nó é fácil de desatar ou o negócio é mais embaixo? De um lado, a gente tem o conflito aparente, que o próprio sistema já tem um jeito de resolver. Do outro, o conflito real, que é mais teimoso e vai exigir uma análise, assim, bem mais sofisticada. A segunda parte do diagnóstico é entender o tamanho do estrago. O conflito é tipo uma rachadura que compromete a estrutura inteira da lei? Ou é um problema mais localizado, que afeta só um pedacinho da aplicação dela? Juntando tudo isso, a gente tem esse mapa mental. Ele organiza os tipos de conflito por solução, por extensão e por complexidade. É com essa clareza que um jurista consegue olhar e identificar exatamente com que tipo de problema está lidando. Com o diagnóstico em mãos, chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas. O sistema jurídico tem 3 chaves mestras para restaurar a coerência quando as leis resolvem brigar entre si. E aqui estão elas: o critério hierárquico, que diz que a lei maior sempre prevalece, o da especialidade, que dá preferência para a regra mais específica, e o critério cronológico, onde a lei mais nova revoga a mais antiga. São os 3 pilares que ajudam a colocar ordem na casa. Parece bem lógico, né? Mas e quando as próprias ferramentas entram em conflito? Pois é aqui que a gente entra na tal da antinomia de segundo grau. Acontece quando, por exemplo, o critério da especialidade aponta para uma lei, mas o do tempo aponta para outra. É um verdadeiro quebra-cabeça de nível avançado. E o cenário mais clássico disso é este aqui. De um lado, uma lei antiga, mas super específica, do outro, uma lei nova, mas bem geral. Quem é que vence essa disputa? A lógica da especialidade ou a do tempo? E a resposta pode até surpreender. A regra mais nova nem sempre ganha, não. Muitas vezes, o sistema acaba protegendo a lógica da lei especial, porque entende que ela foi criada para uma situação muito particular. Ou seja, a especificidade tem um peso enorme aqui. Agora que a gente já conhece o problema, os tipos e as ferramentas, vamos juntar tudo. Existe um roteiro prático, sabe? Um passo a passo que guia o raciocínio para resolver qualquer antinomia. O processo é bem lógico, olha só. Primeiro, confirma se as duas normas realmente se aplicam ao mesmo caso. Depois, verifica se tem diferença de hierarquia. Se tiver, pronto, já resolveu. Se não, analisa se uma é especial e a outra é geral. Se for, usa o critério da especialidade. Se o único fator diferente for o tempo, aplica o critério cronológico. E se, no final de tudo, os próprios critérios estiverem em conflito, aí é preciso ir mais fundo e analisar a intenção por trás das leis. É um funil que leva até a solução. No fim das contas, o que parecia um caos jurídico se transforma num quebra-cabeça que tem solução. Mas isso deixa uma pergunta no ar, né? Com todas essas ferramentas em mãos, será que a justiça se torna uma ciência exata ou ainda sobra espaço para a arte da interpretação?